E aí, gente, bom dia a todos, parabéns pela presença, parabéns a todos que estão participando, fazendo as atividades. Como sempre a gente vem falando, todo o terceiro bimestre, o assunto é aplicação, aplicações das leis de Newton. Estamos quase concluindo. Na última aula, trabalhamos a sexta aplicação. A sexta aplicação, quem é que lembra? Foi a força de quê? A força elástica. Força elástica. Está faltando só mais um tipo de força. São apenas 7 forças. Ah, professor, mas o senhor não disse que era em torno de 12 a 13? Forças são 7. Já vimos 6, falta só mais uma. O que vamos ver agora em aplicações são situações, são dispositivos. Então, dentro do assunto de aplicações, o aluno vai lá no vestibular, no Enem, o concurso que for prestar, ele tem que estar atento. Ah, o professor disse que dentro do assunto aplicações das leis de Newton, existem 2 casos. Ou os tipos de forças, que ao todo são 7 tipos de força, ou as situações, os dispositivos, que a gente vai ver o primeiro hoje. Então, gente, para iniciar a aula de hoje, como a gente fez na aula anterior, eu vou continuar enumerando, listando aqui todas as forças que a gente viu até agora. Alguém pode dizer, tá, professor, mas toda aula a gente faz exaustivamente essa listagem, enumerando um a um, mas é exatamente isso. É uma forma de exercitar quais são todas as aplicações que nós vemos, os tipos de forças e as situações ou dispositivos, certo? Então, é bom o aluno estar fazendo isso em mente, estar sempre se recordando, relembrando, exercitando a um quais são todos os casos. Então, vamos lá, gente. Relembrar aqui, quero ver aí o aluno dos 4 da semana passada, vamos ver se vai aparecer mais algum, né, para ganhar aí ponto qualitativo. O momento de ganhar ponto qualitativo é agora, né? Então, aproveite para isso. Então, vamos lá. Primeira aplicação, professor, que a gente viu. Então, trabalhamos os primeiros casos, dissemos que aplicações só tem 2 casos. Ou situações de forças, tipos de forças, ou lá, situações de, como a gente vai trabalhar, dispositivos. Então, em aplicações, só existem 2 casos. Ou tipo de força, ou situações de dispositivos. Até agora só vimos tipos de força. Ah, professor, qual foi a primeira força? Força o quê? Força? Peso. Peso, parabéns. Está lá, ó. Fica registrado. Força, peso. O símbolo, pesão. P de forma. Ah, professor, logo em seguida, a segunda força. Segundo tipo de força. Todas elas, até agora, são forças. Ah, professor, qual foi a segunda força? Força o quê? Normal. Força normal. Parabéns. Olha lá. Ah, professor, força normal, o símbolo Nzão. N de forma. Terceira aplicação. Terceiro tipo de força. Ah, professor, qual é o terceiro tipo de força? Força de contato. Força de contato. Qual o símbolo, professor, da força de contato? Fzão de forma. Quarto tipo de força. Qual o quarto tipo de força? Força de tração. Força de tração. Então, observem, gente, que todas essas forças, todos esses tipos de força, vimos em aulas passadas, aulas anteriores. Vimos todas elas uma a uma. Ah, professor, tração, o símbolo T de forma, tesão aí de forma. Ah, professor, quinto tipo de força, a força de atrito. Força de atrito. O símbolo é o quê? Fzinho subscrito AT. Força de atrito. E sexta e última força que vimos até a aula anterior, a aula passada, essa força que nós vimos. Foi força o quê? Força elástica. Força elástica. Ah, professor, força elástica, qual é o símbolo? Fzão, subscrito EL. Força elástica. Só ocorre em situações que tem o quê? Que tem mola. Então, gente, está aí. Todos os casos que vimos até agora. Os 6 casos. Na verdade, as 6 forças. Os 6 tipos de forças que estamos vendo até agora dentro de aplicações. Ah, professor, depois da sexta força, qual é a próxima força? Aí é o que eu já antecipei para vocês agora no início da aula. Não é mais um tipo de força. Passa a ser agora uma situação. É uma aplicação
dentro de uma situação com dispositivos. Ah, professor, então o sétimo caso, a sétima aplicação, vai ser o quê? Vai ser a situação com, alguém sabe aí, alguém estudioso, aluno aplicado, que viu aí em alguns livros, é chamado situações com polias. Polias ou roldanas. Roldanas. Pronto. Veja que deixa de ser uma força, deixa de ser um tipo de força e passa a ser agora uma situação, um dispositivo. Então vão ser situações lá, um contexto, um problemazinho, na realidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que tem esse dispositivo. Ah, professor, o que são polias? É chamado polias ou roldanas, são sinônimos, são dispositivos, equipamentos, que são chamados ou polias ou roldanas. O próximo dispositivo e último, só existem 2 dispositivos ou situações. Ah, professor, o oitavo vai ser na aula seguinte, é chamado plano, é o dispositivo, é a situação sobre plano inclinado. Inclinado. Então, gente, observem aí que eu destaquei bem diferenciado quais são os casos de tipos de forças e os casos de situações com equipamentos, dispositivos. Então, tipos de força, até agora vimos 6. Só vai faltar mais uma. Vai ser nas aulas seguintes. E situações ou dispositivos, só existem 2. Quais são os dispositivos, professor? Ou polias e roldanas, polias ou roldanas, ou plano inclinado. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar polias ou roldanas. Na aula seguinte, plano inclinado. Então, gente, por enquanto, nesse primeiro momento, acho que o aluno está atento a isso. Ah, professor, eu vou lá no Enem, vou fazer a minha prova, o vestibular. Tem que estar atento que, no assunto sobre aplicações das leis de Newton, existe 2 casos. Ou tipos de forças, todos os tipos de força, ou situações com dispositivos. Situações com dispositivos só existem 2. Na aula de hoje, vamos passar a estudar polias ou roldanas. Ah, professor, o que seria polias ou roldanas? São equipamentos, dispositivos, em que aparecem forças, em que a gente vai estudar as forças, as aplicações das forças. Ah, professor, e como é que seriam essas polias? O aluno aí, estudioso, aplicado, já deve ter visto. Geralmente, esses dispositivos, esses equipamentos, eles são usados mais em construção civil, lá num prédio, construindo uma casa. Então, tá lá, os pedreiros, os engenheiros, eles colocam preso lá ao teto uma polia. Ah, professor, o que seria uma polia? Então, tá aqui o teto, ele coloca preso ao teto uma polia. Uma polia, gente, nada mais é que uma roda, como se fosse uma roda, para facilitar o movimento de uma corda, de um fio, um cabo de aço, aqui nesse sistema. Então, seria lá o pedreiro, os construtores lá na construção civil, vamos dizer, eles querem elevar um balde cheio de cimento, areia, pedra, brita, sei lá o quê. Então, eles conectam esse balde a um cabo de aço e esse sistema eles acoplam a uma polia. E o que seria essa polia, professor? A polia nada mais é que essa roda. É a roda que vai girar para facilitar esse movimento. Então, vem aqui o pedreiro e ele vai suspender, elevar esse balde, esse objeto, de maneira mais simples. Então, ele vai estar puxando de maneira mais simples. Então, gente, polia nada mais é que esse sistema, esse equipamento, esse dispositivo, para facilitar o movimento de exercer essa força. Ah, eu estou puxando alguma coisa, estou puxando uma caixa, podia ser de maneira horizontal. Coloquei aqui a situação como sendo preso no teto, mas poderia ser no chão. Então, gente, não tem mais o que falar. Acabou. O assunto da aula de hoje é simplesmente isso. O aluno entender o que são polias ou roldanas. Esse equipamento é chamado de polias ou roldanas. A partir de agora, o que a gente vai fazer, professor? A gente vai fazer exercício. Porque não tem mais o que falar.
Não tem mais o que a gente explicar. Basta o aluno entender que esse equipamento é chamado de polia ou roldana. Ah, professor, como é que se resolve questões sobre situações desse tipo? Então, vamos passar agora para exercício. Observe apenas o seguinte. Veja que nesse 7º caso da aplicação da lei de Newton, deixa de ser uma força, não é mais força. É agora um dispositivo, um equipamento, uma situação em que eu vou trabalhar forças. Ah, professor, então dentro desse equipamento podem aparecer essas forças. Exatamente. Então, basta o aluno identificar em que caso ele está, e a partir do caso que ele está, ele vai estar relendo todos os tipos de forças que ele trabalhou até então, até aquele momento, certo? Então, vamos lá. Como é que se resolve questões, situações que tenham polias ou rodantes? Ah, pessoal, o que são polias ou rodantes? É esse equipamento. Essa rodinha é uma roda para facilitar esse movimento. Então, vamos exercitar agora com questões. Vou apagar aqui para a gente trabalhar Professor, duas questões, certo? Então, vamos lá. professor, Você entra lá, no caso dessa rodana, ou ela, dando, ela utiliza a força de tração, já que é uma corda. perfeito. Olha aí o rapaz, já ficou registrado. Quantos pontos qualitativos ele não vai ter, né? Ó, então, olha lá, exatamente como foi o rapaz que perguntou. Então, veja, que ele já identificou o caso. Ah, professor, tem polia ou rodando, tem lá o equipamentozinho. Quais são as forças que vão estar atuando? Será que tem força-peso? Será que tem força normal? Força de contato, de tração? A primeira que ele identificou, tração. Tá, professor, se tem fio, lá o pedreiro coloca um fio, uma corda, um cabo de aço, o que seja. Se vai ter um cabo de aço, uma corda, já sei que vai ter tração. Parabéns, é exatamente isso. Ou seja, esse caso, o 7º caso que estamos trabalhando hoje, o caso de polias ou rodanas, não é um caso a mais diferente. Vai ter um outro caso, um outro tipo de força a mais. Vão recair nos mesmos casos anteriores. Basta eu identificar quais são as forças que vai ter naquele sistema. Porém, eu vou ter agora um novo equipamento. Que equipamento é esse? É a polia ou rodano, chamado da maneira como você achar melhor. Ou polia ou rodano. Vamos lá, parabéns à pergunta do rapaz, que já identificou, já matou a charada de uma das forças. É apenas uma das forças. Será que vai ter outras? Dentro das 6 que a gente já trabalhou agora. Será que vai ter mais alguma? Então lá, primeira questão. Observa aí. A primeira questão, como eu coloquei aqui no teto, a polia presa lá no teto. Vamos dizer, o pedreiro querendo elevar lá um balde de cimento, ele prendeu ao teto, chumbou lá no teto a polia e puxou o sistema, certo? Vamos dizer agora que seja diferente, não é mais no teto, seja agora no chão. Então, gente, isso depende da questão. Bem na questão lá, o enunciadozinho, certo? No Enem, lá no vestibular, na prova que você for fazer. Então, é bom o aluno pegar um livro, um bom livro, o seu livro do ensino médio, e já ir resolvendo as questões. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: vamos supor que isso daqui seja lá no topo do prédio, por fora. Observem que eu coloquei por dentro na laje, lá em cima no teto. Quero trabalhar Professor, com. Vamos dizer que isso daqui seja em cima, lá fora do prédio, em cima da laje. E aqui seja aparelho frontal do prédio. Então, ele diz o seguinte: sobre a laje, pode ir lá, professor, diga, pergunte. o senhor tem como falar um pouquinho mais devagar? Tá muito rápido. Certo, tranquilo. Mas veja, por enquanto, eu estou só explicando a situação, né? Nos cálculos a gente Mas vai tá bem rápido. devagarzinho. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Então, vamos supor o seguinte: sobre o teto, a laje lá em cima, eu coloco um bloquinho, certo? Um bloco, um objeto, que seja. E a esse objeto eu conecto um outro objeto, um segundo objeto, através de uma corda, um fio. O rapaz que fez lá a pergunta, ele já identificou uma das forças, né? Ó, um dos tipos de força. Então, vamos dizer, esse primeiro objeto aqui, todo esse sistema, esses dois blocos, esses dois objetos, eles estão conectados por um cabo de aço, que, por sua vez, passa aqui por uma polia. Está aí a polia, certo? Polia ou roldana.
Isso depende lá da questão. Alguns livros costumam chamar de polia, outros costumam chamar de voltando. Então tá lá, a situação é essa. 2 bloquinhos, eles chamam o primeiro bloco, bloco A. Segundo bloco, bloco B. Pronto. Só essa situação. Aqui é a laje lá em cima, né? Ó, aqui é a parede. Aí ele quer saber. Suponho que o bloquinho A, sendo o bloco maior, ele tem 8 quilogramas. 8 quilogramas. E o bloquinho B, sendo o bloco menor, ele tem 2 quilogramas. Pronto. Os dados da questão são esses. Apenas isso. Deu só a massa. Gente, já dei a resposta. Seria bom eu ter feito uma pergunta. Esse valor, 2 quilogramas e 8 quilogramas, são os valores de quê? Valor de força? Valor de aceleração? Valor de velocidade, de tempo? O que significa 2 quilogramas? 2 quilogramas é o valor de quê? Peso. O valor de massa. Alguns confundem peso com massa. Peso é um tipo de força. Verdade. Massa é dada em quilogramas. Então é massa. Entendeu? Beleza? Boa. Aí a participação. Professor, a gente confundem força, massa com peso. Outra pergunta, diga lá. A gente estaria trabalhando com potência? Pronto, potência já vai ser quarto bimestre. Os próximos assuntos. Vai ser a consequência das forças. Ah, eu tenho uma força no sistema. Consequência de força vai ser o quê? Vai ser ter trabalho mecânico, potência mecânica. Isso a gente vai ver em aula seguinte, certo? Vamos nos ater aqui ao problema. Então, o problema é o seguinte. A questão é um enunciado disso. Observando a figura abaixo, o esquemazinho lá, a figura abaixo, dados os valores